Hoje o tema de destaque do Jornal da UFO é energia renovável. Vamos falar sobre o que é e a importância para o meio ambiente. Para isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO, Ivan Nunes. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Vou te convidar, professor, a assistir com a gente a reportagem que mostra que, com os aumentos na conta de luz, muitos consumidores estão buscando outras formas de gerar energia elétrica. E uma das opções que surge é a energia solar, que ganhou popularidade por diminuir o valor da conta e ajudar o meio ambiente. Geladeira, micro-ondas, luz, internet. Quase tudo depende de energia elétrica para funcionar. A maior parte da energia que chega nesses eletrônicos é produzida nas hidrelétricas, que usam a força das águas para gerar eletricidade. No ano passado, a falta de chuva causou a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, e o consumidor sentiu no bolso a conta de luz subir por causa do alto custo das termoelétricas, ligadas emergencialmente para conter a crise. Elas geram energia por meio do calor produzido pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, estima que esse ano a conta de luz dos brasileiros ainda deve subir mais de 20% até abril. Para driblar os constantes aumentos na conta da casa e da empresa, o William apostou nessas placas solares que geram energia a partir da luz do sol, a chamada fotovoltaica. A gente começou isso em 2017, então já completou agora 5 anos que a gente está com o sistema de geração de energia elétrica por fotovoltaica, né? A gente começou por causa da necessidade de se reduzir nossos custos fixos, e no caso a energia elétrica era um dos grandes custos que a gente tinha. E eu vislumbrei na geração fotovoltaica uma forma de eu conseguir zerar essa conta, né, de energia, e com isso também reduzir a minha mensalidade junto com o meu cliente, né? Então não ter esse impacto desse custo também na minha estrutura de custos. A estratégia usada foi a microgeração distribuída, regulamentada pela ANEEL há menos de 10 anos. Durante o dia, enquanto a gente está gerando energia, normalmente a gente gera um excedente, além do que a gente consome. Isso também ao longo do mês, isso vai acontecendo na média geral dos dias. E esse excedente, no final do dia, ao que a gente está à noite, que a gente não tem sol, não está gerando, a gente pega essa energia de volta com esse CEMIG. Então existe esse balanço de energia entre o que a gente produz um excedente em determinados momentos, e esse excedente depois é consumido para agir naqueles momentos que a gente não está gerando. A energia gerada pelo William é considerada renovável, porque não libera poluentes e vem de um recurso considerado inesgotável. Segundo o Ministério de Minas e Energia, quase metade da energia elétrica produzida no Brasil vem de fontes renováveis, como o vento e o sol. Até a primeira metade do ano passado, a procura por energia solar havia aumentado mais de 45%, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar. Segundo esse especialista, ela ficou popular depois de uma regulamentação que permite que qualquer pessoa possa produzir a sua própria energia. Gerou-se acessibilidade à energia solar fotovoltaica a partir de 2012, quando saiu a Resolução Normativa 482. Desde então, a popularidade e o acesso só veio aumentando. Em meados de 2016, 2017, foi quando se considerou o boom da energia solar, a grande abertura de mercado, pois foi a partir daí que tivemos linhas de créditos com valores acessíveis para que as pessoas pudessem custear os seus sistemas através de financiamentos. Aqui no campus Santa Mônica da UFO, a busca por reduzir o consumo, economizar e gerar energia renovável, aquela que não prejudica a natureza, também acontece por meio da energia solar. Todas essas 992 placas fotovoltaicas geram energia para atender toda a universidade e dão um alívio para o meio ambiente. O especialista ainda explica que o primeiro passo para ter essa energia é procurar uma empresa credenciada. Com base nos seus hábitos de consumo, essa empresa vai dimensionar o tamanho da usina solar que vai atender a sua demanda. Feito isso, essa empresa, já feito o devido dimensionamento, eles vão providenciar a homologação do sistema junto à concessionária, após a contratação naturalmente, eles vão providenciar a homologação do sistema e o pedido dos equipamentos junto aos fornecedores.
Feito isso, esse processo de instalação ele pode levar entre 35 a 60 dias, a depender do porte, do tamanho dessa usina solar. E aqui no estúdio a gente continua com o professor Ivan Nunes, da Faculdade de Engenharia Elétrica aqui da UFO. Bom, a gente viu aí a energia solar fotovoltaica na reportagem e alguns especialistas, professor, apontam que essa caminha para ser, né, a principal fonte energética até 2035. Gostaria de saber se o senhor concorda com essa afirmação. A gente tem que ver diferentes aspectos, né, em termos mundiais e em termos também locais, né, no caso do Brasil como um todo. Na matriz energética brasileira, né, o salto que se deu em relação à energia fotovoltaica, a sua participação, ela foi um salto muito grande, certo? Algo que até então nunca tinha acontecido com as demais fontes. Para se ter uma ideia, hoje de geração distribuída fotovoltaica, a gente tem cerca de 9,2 gigawatts na matriz energética brasileira, que a geração distribuída é aquela que, assim como mostrou na reportagem, né, a pessoa, através das resoluções que permitiram o acesso a esse tipo de geração, certo? As pessoas fazem a conexão direta no sistema de distribuição. Além desses 9,2 gigawatts, a gente ainda tem as fazendas fotovoltaicas, que ainda agrega uma quantidade ainda grande somado a esse montante que foi vindo da geração distribuída. Para se ter uma ideia do que é isso, a geração de Itaipu, que é a maior usina elétrica brasileira, é 14 gigawatts. Então a gente está falando algo que já está beirando, né, uma Itaipu em fotovoltaica. Tá? Isso acontece com a fotovoltaica, mas também aconteceu com outras fontes, tal como a eólica, que hoje já tem mais de 18 gigawatts de potência instalada na matriz energética brasileira. O senhor falou aí sobre a matriz energética, então vamos acompanhar a partir de agora as 5 primeiras colocações, os tipos de fontes de energia que ocupam essa matriz. Em primeiro lugar, a gente tem aí a energia hidráulica, que representa 65,2% de toda a matriz energética brasileira, segundo a empresa de pesquisa energética e também o Ministério de Minas e Energia. Professor, por que a presença tão grande da energia hidráulica dentro da nossa matriz energética brasileira? A matriz energética brasileira, né, a gente tem também que ter em mente que é uma matriz invejada por qualquer país, qualquer nação no mundo. Tá? No mundo, para se ter ideia, o percentual de energia renovável nas matrizes energéticas do mundo como um todo, em todos os países, é cerca de 25%. Na matriz energética brasileira, esse percentual é de 83%, graças à geração hidráulica. Né? Então, isso advém do quê? Advém da característica do país, do Brasil, né, em termos que é um país que tem dimensões continentais e é um país que tem uma abundância muito grande de rios, de água, certo? E ao longo desses últimos 70 anos, a sua matriz veio cada vez mais se baseando na geração a partir da hidráulica, né? Ou seja, das represas nos rios, né? E dos diversos, vamos dizer assim, aproveitamentos dos diversos afluentes. Professor, apesar disso, existe uma grande preocupação. Por exemplo, um relatório da ONU divulgado em 2020 aponta que em 2025, cerca de 3 bilhões de pessoas vão sofrer com escassez de água. E muito se fala sobre a energia de hidrelétricas não ser considerada renovável pelo fato da água ser um recurso escasso mesmo, né? Qual a opinião do senhor com relação a isso? Eu acredito que as coisas, vamos falar, são pontos de vista diferentes. Uma questão é o ciclo da água. A gente, com o aquecimento global, nós temos que o ciclo da água ele
começa a ficar um tanto quanto confuso. Tem época que tem grandes estiagens, tem épocas que tem muita chuva, tal como essa época que a gente está vivendo, certo? Só que o aproveitamento do ciclo da água é algo natural, né? E isso advém já não é de hoje, já de muitos anos, né? E acredito que essa questão da água deixar de ser algo, uma fonte renovável, é um tanto quanto, vamos dizer assim, um tanto quanto pode causar certas contradições, ok? Eu acho que a preocupação maior tinha que ser outra, no foco em diminuir, certo, aquela geração de energia a partir de derivados fósseis, que é o que vai causar aquecimento global e vai cada vez mais causar danos nesse ciclo natural da água que é aproveitada nos reservatórios. É claro que, apesar disso, eu acho que, no caso particular do Brasil, ele tem que ter uma discussão, né, em âmbito geral de sociedade, se vale a pena, né, explorar potenciais hidráulicos até então não explorados, tal como na região norte, uma vez que nós temos possibilidades alternativas, né, renováveis, né, para serem explorados no nosso território. Estamos acompanhando aí os tipos de fontes de energia que compõem a matriz energética brasileira. Em segundo lugar, temos a biomassa. Conforme a gente vai acompanhar aí, ela ocupa, pode encher a tela para mim, por favor, ela ocupa aí 9,1% da nossa matriz energética brasileira, segundo o Ministério de Minas e Energia. Professor, como que se gera energia em uma usina de biomassa? A biomassa, ela advém da queima do bagaço da cana, certo? O grosso mesmo da biomassa. Ela é uma energia renovável porque ela vem de um produto que até então, por exemplo, o bagaço não era tão explorado há uns 10, 15 anos atrás. Ele até mesmo era, vamos falar assim, era jogado na própria terra, certo? Sem um aproveitamento energético. Mas de lá para cá veio crescendo, e hoje praticamente uma usina que produz álcool usa o bagaço como uma fonte para gerar energia, no caso, gerar energia a partir da queima daquele bagaço, certo? E ela é renovável devido a essa característica. Em terceiro lugar, na matriz energética brasileira, encontra-se a energia eólica, que ocupa aí 8,8%. Professor, como a energia eólica usa a força do vento e do ar como um todo, né, é possível dizer que a poluição pode prejudicar esse tipo de energia? Não, a questão da poluição, acredito que é algo muito remoto. O que pode acontecer é que o aquecimento global faça com que aquele comportamento, né, dos ventos, né, possa ter variações, porque a gente tem um mecanismo que está gerando ali eletricidade a partir daquela energia cinética do movimento de gases, que a gente chama de vento, certo? Esse sistema, que é vamos falar assim, um aerogerador, ele tem limites. Se o vento começar a ficar muito intenso, ele não consegue gerar, é até perigoso e pode ser até destruído. Então, a questão central mesmo é a lógica do aquecimento global interferindo na lógica de ventos. Todavia, se a gente for ver agora no contexto do Brasil, certo? Essa energia, no caso advindo dos ventos, ela já está alcançando já praticamente segundo lugar hoje na matriz energética, é algo que começou em 2007, certo, para cá, e é um montante muito grande de energia que está sendo gerado hoje, principalmente no Nordeste brasileiro. Tá? Isso é algo incrível, por quê? Porque é algo que surgiu, de uma forma muito rápida, certo? As primeiras pessoas não acreditavam que aquilo ali poderia impactar na matriz energética e hoje tem um impacto muito, muito positivo. E além disso, certo, gera muito emprego numa área que é periférica do Brasil, sempre foi periférica, que é o Nordeste. E o Nordeste hoje está importando, exportando energia para nós. Para se ter uma ideia, esse momento que a gente está vivendo o ano não é um momento muito bom para ventos.
Ventos é bom mesmo ali em setembro, agosto para frente. Né? Ao observar a geração de energia na matriz energética, alguns instantes antes da gente começar essa entrevista, 10% da energia gerada adivinha da força dos ventos, certo? 80% da hidráulica. Quer dizer que em 10 minutos, um minuto ali do aquecimento do seu forno elétrico ou da sua residência foi advinda da força dos ventos. Em quarto lugar, aí ocupando a matriz energética brasileira, encontra-se energia gerada com gás natural, ela que representa 8,3% da matriz energética brasileira. Em quinto lugar, temos também a energia gerada com carvão e derivados, ocupando aí 2,7% dessa fatia aí da matriz energética brasileira. Para a gente encerrar essa parte, professor, que estamos falando sobre os tipos de fontes utilizadas no Brasil, o senhor acredita que é preciso ainda diversificar essa matriz, apesar de que nos últimos anos essa diversificação vem acontecendo? A diversificação é positiva se for no sentido das renováveis. Nesse último período agora, teve uma discussão de entrar na matriz energética brasileira o carvão, assim, um pouco mais ainda do que já existia, né? E o carvão é uma das fontes mais poluidoras que existe, né? A gente tem países aí que tem a matriz altamente poluidora do meio ambiente, tal como Rússia. Nos Estados Unidos o carvão também é forte, certo? E diversificar desde que seja de um modo sustentável, tá? Porque diversificar com esse tipo de geração, acredito que é andar na contramão da tendência mundial, que é uma tendência de redução dos gases do efeito estufa. Agora a gente vai falar sobre um dispositivo inovador desenvolvido aí no Núcleo de Qualidade da Energia Elétrica, da Faculdade de Engenharia Elétrica, que é chamado de filtro harmônico multissintonizado. Temos imagem, inclusive, desse filtro aí. Filtro harmônico multissintonizado. O nome é difícil, mas gostaria que o senhor explicasse para a gente rapidamente o que é esse filtro, professor. Na realidade, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa e desenvolvimento em conjunto com o grupo Neoenergia, com parceria com a GE Grid Solution, onde foi colocado em prática uma teoria, um procedimento que conseguia, de certa forma, facilitar a vida de quem estava querendo inserir uma eólica ou uma fazenda fotovoltaica no sistema elétrico brasileiro. Vamos falar assim, no âmbito da qualidade da energia elétrica. E aí nós tivemos a oportunidade de estar colocando em prática o equipamento aqui na UFO, conforme a imagem está mostrando, esse equipamento em baixa tensão, e fizemos também a inserção do equipamento no parque eólico. Apesar de estar sendo usado no projeto no parque eólico, ele pode ser aplicado para dirimir problemas relacionados à qualidade da energia em qualquer ambiente onde aquele problema exista. No parque eólico, na fazenda fotovoltaica, esse problema é um pouquinho mais comum de ocorrer. Então, por isso que a gente fez a aplicação e destinou a tecnologia mais para esse fim. A intenção é disponibilizá-lo no mercado? Na realidade é o seguinte, nós fizemos o teste, deu tudo certo os testes, entramos com o depósito de patente, só que apesar do depósito de patente, apesar do teste ter sido feito, tem-se a necessidade de que o operador nacional possa confirmar os procedimentos vinculados ao uso desse equipamento, no âmbito das discussões de qualidade da energia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANS, participou também da pesquisa e viu ali como um divisor de águas os resultados da mesma. Então, um próximo passo é uma discussão junto aos agentes reguladores do sistema, para depois poder
está colocando em prática esse equipamento. Ivan Nunes, professor e pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Engenharia Elétrica, foi o nosso convidado de hoje para falar sobre matriz energética, energia renovável e a importância dela para o meio ambiente. O Jornal da UFO agradece a sua participação, professor, seja sempre muito bem-vindo. Tá, não, obrigado. Então, obrigado pelo espaço e é sempre bom ter esse espaço para discutir essas questões de energia renovável, sustentabilidade. Muito obrigado. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura e às 10, Marcelo Taz entrevista a advogada Faida Belo. O tema, como que ela consegue tratar de assuntos tão graves com humor e firmeza. Não dá para perder. Amanhã, às 7 da noite, tem mais Jornal da UFO. Você já sabe, a gente te espera. Uma excelente noite para você e até amanhã.